Olá, bem-vindos todas e todos. E hoje nós estamos iniciando a nossa segunda live, Meditação e Vida em Movimento, falando então de Bert Hellinger, de meditação sistêmica e também das constelações familiares e de como tudo isso contribui para a nossa vida. E para iniciar hoje eu quero trazer uma reflexão de Brigitte Champetier-Darriba, que é uma professora, uma formadora de consteladores que segue Bert Hellinger, que aprendeu com ele e vem dando continuidade na sua obra. E ela fala de estar em sintonia com a vida no seu livro chamado Las Fuerzas del Amor. Ela fala: estar em sintonia com a vida é perceber o pertencimento de todos a tudo e, em particular, nosso pertencimento individual a tudo. Então, o que nós fazemos quando nos entregamos a compreender o que é essa visão sistêmica, o que é a constelação familiar através das meditações sistêmicas? Nós nos entregamos a esse tudo e a todos. Nós começamos a nos dar conta, a tomar consciência do que é essa vida que nós recebemos, que quando chegamos aqui recebemos de um pai e de uma mãe, de um homem e uma mulher que se uniram então naquele momento para que nós pudéssemos vir à Terra e chegar aqui, e todos nós, invariavelmente, nascemos do encontro de um homem e de uma mulher, seja lá como for, e iniciamos essa nossa jornada. E esse então nós pertencemos. E a nossa proposta é trazer pessoas que tiveram essa experiência de meditar durante 30 dias, e hoje nós vamos falar com a Vivete Apolinário, que já está aqui, já está nos esperando, e já vou chamá-la para então entrar para conversar com a gente. Mas principalmente trazer para vocês essa compreensão de que aprender a filosofia que Bert Hellinger traz do que é viver sistemicamente, da importância dessa grande rede de relacionamento que a gente já chega aqui à nossa família, e a gente não escolhe pertencer a essa família dentro da visão sistêmica. Na verdade, a gente continua a nossa vida até o momento em que, vamos dizer assim, integrarmos tudo aquilo de aprendizado que precisarmos, né? E muitas vezes a gente nem lembra exatamente tudo que nós recebemos desse momento que a gente veio e que a gente chegou aqui na Terra, vamos dizer assim, e demos sequência à nossa caminhada, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de julgar o mundo, e não paramos para isso. Mas com as meditações sistêmicas isso é possível. Então hoje eu estou muito feliz, porque a gente ouve falar muito, hoje em dia se ressalta muito a importância da amizade, mas principalmente quando alguém, Bert Hellinger diz isso, a grandeza de alguém que aprendeu algo, tem algo para contribuir e se dispõe a contribuir. E eu estou muito grata por ter hoje a Vivete aqui conosco, que está se dispondo a contribuir com a sua percepção, com a sua visão a respeito desse trabalho da vida e de como ela, enfim, utiliza, o que é que nessa visão sistêmica, o que é nessa filosofia acionou dentro dela a vontade de conhecer. Então eu vou chamar ela aqui para a gente conversar. Quero me apresentar, Regina Borowski, consteladora sistêmica e comunicação. E eu vejo a importância da gente ir melhorando a nossa comunicação. Olá, querida, bom dia! Bom dia, Regina. Bom dia. Tudo bom? Tudo. E você também? Também, estou muito feliz de estar dando continuidade a esse trabalho, né? Nós estamos aqui, nós passamos alguns dias juntos e continuamos juntos, né? Apesar de não estar com a mesma frequência depois do nosso trabalho, mas quero te agradecer, muito grata, Vivete, por você estar aqui. Tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar da sua vivência, da sua palavra. Então, para começar, quero te pedir para você fazer um breve histórico de quem é você, um pouco da sua vida, para que a gente, então, possa já mergulhar na sua história. Tá certo, Regina. Eu é que agradeço essa oportunidade que você está me dando, né, de eu me expressar, primeira vez que eu falo assim para uma live, então eu também te agradeço por isso. Para mim também é uma experiência nova e boa. E você perguntou sobre o meu histórico, né?
Eu tenho 57 anos, tenho 3 homens criados já, filhos, né? Sou uma paulistana que veio para Minas já tem mais de 20 anos, procurando já assim estabelecer a família, os estudos também, a profissão. E trabalho como bióloga. Trabalhei vários anos como bióloga, professora universitária, pesquisa com botânica, florais, né? E agora eu trabalho com cerâmica. Estou aprendendo a ser ceramista. Cuido de jardim também. E a pesquisa com florais que continua. Uhum. Muito bom. E Vivete, se alguém te perguntasse hoje, que é uma pergunta que eu tenho recebido, né? Assim, o que é, afinal de contas, essa constelação familiar? O que é essa visão sistêmica? O que você diria para essa pessoa? Olha, eu diria que é uma nova visão da vida. Para mim, está sendo assim, sabe? Um novo momento assim de observar minhas relações, assim a forma como eu vejo o mundo. E Uhum. esse tempo que a gente teve de meditação, ele assim fez algumas transformações que eu ainda estou percebendo. Algumas foram rápidas e outras eu venho sentindo com o tempo, sabe? Mas o mais importante eu vejo é essa visão, a visão da vida, a forma de ver as pessoas, a forma de sentir as pessoas, e também da gente se sentir, da gente se reconhecer na vida, nas relações. É uma forma de Uhum. autoconhecimento profunda, profunda. Uhum. Agora, você disse assim que você sentiu que algumas transformações foram rápidas. Você pode dar alguns exemplos, por exemplo, assim, para as pessoas se inspirarem, entenderem como é que são os caminhos de cada um? Olha, assim, umas rápida assim na relação com a minha família, né? Uhum. Uhum. Rapidamente, assim, quando eu percebi o meu lugar de filha em algumas situações internas, né, que eu me pus nesse lugar de forma sadia, isso mudou minha relação com a minha mãe, que ainda é viva, né? Meu pai já desencarnou, Uhum. mas minha mãe está aqui. Mudou minha relação com ela e também com meus filhos, com as pessoas Uhum. que estão à minha volta. Então, isso foi uma coisa Uhum. prática, né? Eu já me Uhum. posicionar da forma correta. E é Uhum. interessante, assim, como quando a gente se posiciona da forma correta, como existe a resposta, a mudança na pessoa com quem a gente está se Uhum. relacionando. Né? Uhum. Isso eu senti rápido, eu percebi. Uhum. E o que é que você acredita que ainda você está percebendo? Porque, claro, tudo é um processo, né? Eu tenho dito É. assim que a meditação sistêmica, trabalhar a meditação sistêmica durante 30 dias, nós trabalhamos a concentração, né? E sem mitos de meditação, na verdade, sem essa coisa de ter que sentar, pernas cruzadas, mas é muito mais o estado de recolhimento, aquilo que o Bert Hellinger fala, a importância desse centramento, né? Sacar as emoções que vêm a respeito de assuntos e como isso a gente transmite no dia a dia e agir. Mas, assim, o que é que por exemplo, tem gente que não conhece, né? Eu vou fazer meditação sistêmica, eu vou conhecer, vai contribuir para mim? Com certeza. Né? Uhum. Com certeza. Primeiro porque é um hábito, né, que muitas pessoas não têm. Eu já Uhum. tinha esse hábito, né, mas assim Uhum. não com essa frequência diária. Então isso já foi algo assim que de novo assim reinstalado. Eu já tive uma época da vida, depois parei e Uhum. agora eu voltei. Então já é um bom hábito esse de meditação, porque é um momento que a gente se volta para a parte mais profunda nossa, né, mais Uhum. verdadeira, interna. Então, Uhum. isso já é algo bom da meditação. A outra é Uhum. essa conexão profunda que a gente faz consigo mesmo. Né? Uhum. Então, de sentir uma conexão, é uma conexão assim, a nível corporal, emocional, Uhum. mental, espiritual. E assim, a forma como a meditação ela é conduzida, ela é uma forma leve, né? Uhum. Então, a gente vai acompanhando e as emoções vão surgindo. Né? Uhum. A gente vai se vendo dentro da constelação. É surpreendente, né? É um movimento Uhum. Uhum. surpreendente, Uhum. forte. E
E uma coisa, você já conhecia a constelação, no seu caso, você já conhecia o trabalho, aquele momento de fazer uma constelação para si, você já tinha feito. Eu conheci a constelação através de amigos, né? Que falaram para mim, Uhum, mas assim, eu tinha vontade de conhecer. Tenho uhum, curiosidade, eu tenho uma busca, né? Forte, assim, uhum, interna, e também busco me trabalhar, né? Tem alguns momentos que, na minha vida que eu sinto uma certa convulsão e algo precisa ser feito para eu uhum, resolver, sabe? Então eu busco, eu sempre busco. Já haviam me falado sobre a constelação familiar, mas eu era um pouco assim cética com isso, receosa. Aí participei de uma como ouvinte, né? Só a uhum, distância eu vi, achei bonito o processo, sério. Eu vi uhum. que era uma coisa realmente séria, tinha um fundamento. Isso já me deixou mais à vontade. Depois eu fiz uma constelação com você, né? Uhum, Nós fizemos uma constelação online, individual, e uhum, assim, que foi muito, muito positiva, muito especial para mim, né? Ela uhum, resolveu aquela questão. Então, que eu estava no momento. Então, ao mesmo tempo que eu busquei um auxílio, né, e consegui, eu também tive a certeza interna de que tem resultado, que é real, né? uhum, uhum. Aí depois disso Entendi. veio esse momento da quarentena, que aí me permitiu trabalhar isso mais profundamente. Você abriu essa constelação Uhum, bem próximo desse momento, né? Do início uhum. Sim. desse momento que nós estamos atravessando, né? Então aí eu vi a oportunidade de eu trabalhar isso mais profundamente dentro de mim. Uhum, Buscar mesmo uhum, algumas soluções internas. uhum. Tem uma pessoa que pediu para dizer, eu só vou interromper sua fala um pouco, porque ela pediu para dizer para gravar. Assim, a live vai ficar gravada e vai ficar disponível depois para as pessoas poderem assistir. Estamos à disposição, eu e a Vivete, para respondermos as perguntas. E se alguém quiser já fazer alguma pergunta, nós também estamos aqui para responder. Se não for agora, depois quem assistir e quiser perguntar, estamos aqui à disposição. Como vocês percebem, a Vivete tem uma grande vivência também profissional, né? Então ela vem trabalhando, e isso eu tenho feito também, Vivete, para mostrar para as pessoas, muitas pessoas do nosso time de idade, né? As pessoas que já passaram dos 50, tem um pouco de resistência ao meio, né? À internet, enfim, e nós queremos continuar vivendo, né? Aliás, quando a gente faz, eu escolho a vida, é uma frase muito forte, muito constante. E a gente não escolhe o que da vida, mas a gente escolhe o que a vida nos traz, e a internet, usar esses meios, tá na nossa vida hoje, né? É o que aconteceu. Senão eu jamais poderia estar participando com você, que está aí em Minas e eu estou aqui em São Paulo, né? Então isso é muito querido. Agora, Ivete, assim, o que você diria, assim, enquanto, se você fosse aconselhar uma pessoa, né, por exemplo, que tem, eu ouvi outro dia dizer assim, mas gente, eu já sei desse conflito que eu tenho com o pai e mãe há tanto tempo, não resolvi até hoje, sabe, assim, tipo, será que, tipo, e assim, a pessoa estava querendo uma solução instantânea, tipo, eu vou lá, faço uma constelação, pronto, resolveu, né? Como é que é isso, né? É isso mesmo, né? Qual a importância, então, de se trabalhar isso com uma continuidade? Porque o Bert Hellinger fala que a gente, cada vez que chega num conhecimento interno, e ele passa, então, vamos dizer assim, nós passamos a ter uma clareza sobre o assunto e já está na hora de mergulhar novamente e ir mais além. Como é que você vê isso? Eu estou sentindo que é dessa forma mesmo. Como eu te disse, né, algumas coisas eu ainda estou percebendo que elas estão se modificando. Uhum, Agora, sim, a gente, quando percebe uma situação interna dentro de uma uhum, constelação, dentro de uma meditação sistêmica, né, a gente muda o nosso posicionamento, mas eu uhum, penso que não é só isso, sabe? Isso é um começo, esse é um começo. uhum, uhum, Porque, por exemplo, o julgamento, né? Até você começou falando sobre. Esse é algo assim que eu venho trabalhando em mim,
Então, assim, quando eu já me posicionei numa forma mais sadia com relação aos meus pais, já começo a trabalhar assim, o julgamento, a não ter mais julgamento. Isso é algo que vem se refletindo e que eu espero que se reflita em todas as relações, na forma de ver o mundo. Porque a tendência é a gente ir percebendo mesmo que tá tudo certo. Tá tudo certo. Sabe? As experiências que chegam, elas chegam assim, no momento certo da vida da gente, e as pessoas que estão em contato com a gente são as pessoas certas também. Então, isso vai trazendo uma liberdade. Não dá para parar, né? A gente precisa estar atuando assim internamente, assim, se observando. Uma constante. Agora, o fato de a gente trabalhar em grupo, isso acrescenta, porque nós fizemos um trabalho em grupo, né? Então, assim, e evidentemente tem algumas pessoas às vezes ficam receosas, né? Porque pensando que, bom, eu vou me expor, enfim, né? Como é que é isso? Ou qual é a vantagem de trabalhar em grupo, né? Eu mesma tinha essa postura, né? Não me expor, assim, mas não me senti muito bem, sabe? Porque a energia que circula no grupo é algo assim fortalecedor para todos. Eu percebi isso, sabe? As histórias são diferentes, né? As dores são diferentes, mas são todas humanas, né? E para mim foi tranquilo. Eu me senti à vontade com as pessoas. Foi interessante eu ver assim as experiências que as pessoas estavam tendo também dentro da meditação e a sincronia, né? A gente percebe assim o campo, né? A energia que circula no grupo, né? É muito interessante isso. Algumas coisas assim, até alguns exercícios que viriam a ser feitos com você, parece que eles já começavam a circular. Eu já sentia ele acontecendo em mim. Então, isso assim, para mim foi bonito de ver, perceber, porque eu vejo que não é só durante a meditação, é todo momento na vida da gente. Essa sincronia existe com as pessoas que a gente está ali, nós estamos ligados, né? Agora, Ivete, então, foi tranquilo, né? Agora, assim, e também porque eu sinto que nesse grupo teve uma especialidade, é um trabalho que a gente procura fazer, as pessoas contarem, não necessariamente a gente explora os detalhes da história, mas a gente explora o sentimento que a pessoa vive com relação à história dela, porque eu parto do princípio que a pessoa é a autora da sua própria história e ela sabe do que ela está falando. O importante é que ela receba uma palavra que dentro da história dela traga conforto, traga um olhar além. Agora, assim, qual para você foi vamos chamar assim, um obstáculo que você teve que vencer? Porque, assim, eu falo, né, aceitar a vida como ela é, que é o que a Brigitte fala, e Beth também, é a maior das forças, mas é também a que mais demanda da gente, né? Aceitar os fatos como foram e aceitar a vida como é. Muito bonito, mas é a que dá mais, assim, exige mais centramento e presença. Para mim, por exemplo, ainda é um dos desafios. E para você, Beth? Eu acho que o maior desafio meu, assim, está sendo, né? Essa conexão mesmo, assim, de quem eu sou realmente, sabe? Porque muitas coisas eu percebi, assim, que elas não são exatamente minhas, sabe? Assim, alguns sofrimentos não eram meus, né? Então isso foi libertador para mim, assim, porque ao mesmo tempo que veio uma compreensão e um amor maior, né, pelos meus pais, principalmente pelos meus pais, que é o que a gente mais trabalha dentro da constelação sistêmica, né? Isso está se refletindo assim em mim, comigo também, né? Um amor maior comigo, de eu me perceber melhor, o que é a minha
o que que é meu sentimento mesmo, o que que é minha realidade interna, sabe? E para isso, assim, precisa parar o julgamento, né? Precisa aumentar a percepção, o olhar, um olhar amoroso. Então, eu vejo que isso foi o meu maior desafio, sabe? Dentro da constelação sistêmica, assim, conseguir olhar para mim e ver. E está sendo assim, o resultado está sendo muito, muito bom para mim, muito fortalecedor, sabe? Verdadeiro, um resultado verdadeiro. Agora, assim, Ivete, você quando você olha para esse futuro, né? O que é esse trabalho que você está fazendo de conscientização de que nós pertencemos a esse sistema, que nós, quando nos colocamos a serviço da vida, quando contribuímos com aquilo que a gente sabe, né? Ou seja, o que a gente tem como experiência e doamos, né? Essa lei do dar e receber. Quando você olha para frente na sua vida, o que você pensa, o que é que você sente, o que você pode contribuir como reflexão para nós aqui? A vida é uma constante transformação, né? Uma constante transformação. E em alguns momentos eu tive dificuldade de soltar essas transformações, sabe? Ao mesmo tempo que é o meu temperamento, assim, buscar essas mudanças, essas transformações, né? Um temperamento mais inquieto, mas assim, não é fácil soltar, né? Soltar algumas coisas assim que a gente já viveu, que a gente já experienciou, que foram coisas assim muito positivas e que do jeito a gente achar que não tem mais como viver aquela sensação de novo, né? De realização, de uma outra forma. Mas não é isso que é a realidade, né? A realidade é que as transformações vão ocorrendo na vida da gente e que se a gente vai se abrindo para elas e vendo assim esse potencial que a gente tem, das experiências que a gente tem, então é o contrário, vão surgindo oportunidades da gente ainda se expressar de forma mais profunda ao longo do tempo, sabe? As experiências que a gente tem de vida mesmo, né? De olhar para a vida. Então, trazer isso para o nosso trabalho, isso é algo, assim, muito importante, né? Você disse que você está aprendendo a ser ceramista. Né? Não, ótimo. Perfeito, me respondeu muito bem. Por isso que eu vou te fazer a próxima pergunta. Você disse assim, você está aprendendo, foi a palavra que você usou, a ser ceramista, né? E que você também trabalha com florais, né? Então, assim, e você diz novas formas de expressão. O que é esse estar a serviço da vida aprendendo, né? Porque você diz aprender a ser ceramista. O que significa isso exatamente, Ivete, na sua experiência? É colocar isso que a gente sente profundamente, que às vezes não é tão cartesiano, não é tão de uma forma assim que dá para se medir, né? A gente colocar naquilo que a gente está fazendo. Eu fiz algumas opções na minha vida, no meu trabalho, na minha profissão, né? Que, assim, eu optei por estar vivendo assim coisas mais profundas minhas, né? Explorar minha experiência assim, como pesquisa, mais ligada aos florais, né? A minha criatividade dentro da cerâmica e expressar isso e de alguma forma, que é o que eu venho agora, esse é um novo momento, que depois dessa constelação sistêmica eu estou examinando, vendo como que eu vou fazer isso, sabe? De ser mais útil assim, para o conjunto. Porque depois que a gente também percebe esse campo, né, essa inclusão que já é natural, é da natureza, né? Essa inclusão nossa já é da natureza, nós estamos incluídos. A gente pode até ter a sensação que não está, né? Por algum momento assim, achar que está só, que está desconectado, mas na realidade a conexão ela é constante. Então, agora eu estou sentindo essa necessidade de fazer algo assim mais proveitoso para outras pessoas também, sabe? Que a minha bagagem, que a minha experiência possa servir
para algo. Uhum. Uhum. Comum. É uma coisa que a gente, o Bert Hellinger tem uma fala muito grande, né, que muito bonita, que ele fala que grande é aquele que contribui, que cuida, né, de contribuir da maneira que puder. Né? Então ele fala que professores são pessoas grandes, no sentido que contribuem para o todo, para o coletivo. Então, e às vezes a gente fica muito apegado, né, na profissão, por exemplo, né? Tipo assim, só o cara que tem não sei o quê, só a pessoa que fez não sei o quê, e esquece de olhar para essa nossa própria força, de colocar essa capacidade que a gente tem de contribuir com o todo dentro das nossas condições, né? Eu acho essa fala dele muito grande e você me lembrou ouvindo essa fala. Agora, dizer que você tem 3 filhos homens, né? Eu já ouvi muito homem virar para mim e falar assim, gente, mas esse negócio de meditação, isso não é para mim, como é que é essa coisa da intuição? E hoje em dia tem toda vamos dizer assim, está explodindo essa história de que, vamos dizer assim, a grande saída é a conexão, é se ouvir e se conectar. E o que você diria, então, para os homens, né? Como é que você trabalharia essa coisa deles, enfim, destruir esses mitos, né, que existem em torno de conectar-se com a própria intuição, enfim, qual é a sua experiência com isso? Para nós mulheres é mais fácil, né? Da nossa natureza, assim, já tem uma tendência. Mas se a gente for ver os grandes cientistas, né, Einstein, Tesla e tantos outros, né? Eles buscavam outro estado para achar as respostas, né? Era num outro nível que eles achavam as respostas. Eles tinham todo um trabalho intelectual, mas era em outro estado de percepção que as respostas, as grandes respostas vieram, né? Então, isso é da natureza humana. Né? Isso é da natureza humana. A meditação, ela permite que a gente alcance assim, uma profundidade na compreensão. Então, eu vejo que para os homens, isso é tão importante quanto para nós. Né? Eu acho que nós estamos num momento, assim, como você falou, de trabalho, vai ser muito forte daqui para frente o trabalho mental, né? E telecomunicações, as ondas, né? A percepção do campo mesmo, em outros níveis, né? Então, a meditação, ela tem esse trabalho, ela faz esse trabalho. Só que é uma conexão assim, voltada para uma profundidade interna. Então, isso é aplicado para toda pessoa, traz equilíbrio, né? Traz um equilíbrio orgânico, traz um equilíbrio de pensamento, traz um equilíbrio de emoção. Então, dentro do equilíbrio, a pessoa encontra com mais facilidade as respostas que ela precisa. Seja homem ou seja mulher, né? Independente. Ser humano. Recentemente eu estou estudando um livro que falando de meditações, e para quem chegou agora, nós estamos falando de constelação familiar, meditações de 30 dias, e a Vivete participou de um trabalho e está dando o seu depoimento maravilhoso, que se você não assistiu todo, eu te convido a assistir, que é muito, assim, enriquecedor a visão dela, mas no tibetano, o Dalai Lama fala de que ele faz uma conversa com o Paul Ekman, que é um estudioso, um psicólogo, né, que fala da mente, enfim, tem também o Daniel Goleman, enfim, a turma toda, né, todos homens conversando, e ele fala que no Tibete não existe a palavra emoção, mas a experiência do sentir, e que ele fala que tudo são estados mentais, é isso que você está dizendo. Então, assim, perceber qual é o estado mental que eu vivo, se eu vivo num estado mental aflitivo, onde eu vou escalando o pensamento e meu Deus, né? Então, com isso vai dar certo, com aquilo que o nosso pensamento gira no milhão, e como é que fica a profundidade, né? Mas, assim, qual é o conselho para as mulheres que hoje têm filhos pequenos? Então, Ivete, como você criou 3 rapazes, né? Como é que trabalhar isso com eles? Então, dentro de uma linguagem que seja acessível, que seja confortável, que seja respeitosa? Como trabalhar com eles? Você fala, ou olhar para as crianças? Olhar os dois. Elas. Olhar para elas e trabalhar isso, né?
sejam homens, sejam mulheres, mas você particularmente tem uma experiência bastante forte com o masculino, né? É. Olha, eu vejo assim que a criança, a infância é um momento assim muito especial na nossa vida, muito especial. Então, o olhar dos pais para a criança precisa ser um olhar amoroso e muito respeitoso mesmo, porque nessa fase, assim, a vida dele vai se definir praticamente. As coisas que ele vai viver. Nós passamos a vida toda agora resolvendo a nossa infância. Que ótimo. Eu vejo assim, em muitos aspectos, né? Em muitos aspectos. Uhum. Mas assim, uma infância amorosa, né? Uhum. Ela vai facilitar muito para o indivíduo ser sadio, sabe? Ser sadio, fazer boas escolhas na vida dele, né? Uhum. Para ele poder se realizar, né? Encontrar assim, se encontrar com uma espiritualidade. Uhum. Então, assim, a infância é um momento muito especial. Então, o que eu diria assim para os pais é para assim, viverem a infância dos filhos, estarem juntos dos filhos, aproveitarem esse momento deles, porque é um momento assim, além de muito bonita a infância dos filhos, dos nossos filhos, eu tenho recordações muito bonitas da infância deles, a alegria que a criança tem, né? Uhum. Uhum. A pureza que a criança tem, assim, a conexão que a criança tem com tudo, o olhar que a criança tem de pureza, assim, e a gente aprende muito com elas a voltar a esse estado mais nosso, assim, genuíno, sabe, humano. Entendi. Agora, você diria assim, eu ouvindo você falar, eu fiquei pensando, né, os nossos filhos aprendem, isso é também da linguagem sistêmica, né, Brigitte fala isso, né, a criança aprende a olhar o mundo através do olhar dos seus pais, e por todo o amor que ela tem, a gente segue assim até chegar no eu adulto, onde a gente escolhe olhar a vida, continuar olhando de determinada maneira ou tomar outras atitudes diante da vida, né? Mas assim, então eu estou entendendo também que essa espiritualidade, essa concentração, nós contribuímos, os pais contribuem com seus filhos, né? Os pais trazem isso para eles, né? Ou seja, porque eles vão aprender através do olhar dos pais, né? A importância talvez de já então cultivar em si esse estado de concentração, de meditação, para que eles também, vamos dizer assim, valorizem isso quando forem maiores, né? Você vê que faz sentido para você? Faz. Né? Eles refletem muito o que acontece dentro de nós. Né? Por isso que a gente também precisa se procurar curar. Né? Ter esse cuidado de ir se curando para a gente poder estar de uma forma mais amorosa com eles, né? Com a vida. Eu vejo é dessa forma que você falou mesmo. Eles vão espelhar bem o que a gente sente, como a gente vê, né? Para depois tomar as decisões que quiserem, né, Lisete? Aí no adulto, né? No adulto, poder fazer as opções. Isso a gente então, eu quero deixar aqui. Para a gente poder passar isso para eles, a gente precisa ter isso em nós, né? Ou muitas vezes acontece isso, eu estava pensando isso em umas reflexões hoje de manhã, né? Por exemplo, eu tenho um avô materno que era um atleta, né? Ele gostava muito de nadar, remar, e assim, eu sinto isso na minha família, dos meus primos, né? Essa disposição de ter esse olhar para a saúde, para se cuidar, né? Cada um do seu jeito, da sua forma, mas, assim, nem sempre a geração que veio depois tinha também essa perspectiva, né? Às vezes a gente encontra na nossa família lá atrás, por exemplo, pessoas que gostavam de escrever, ou alguns, talvez, os apreciadores da natureza, no seu caso, né? E que vem trazendo. E isso a gente vai transmitindo também. Isso é colocar a vida a serviço em movimento também, eu vejo, né? É muito bonito isso. Para mim é muito legal começar amanhã. E eu quero convidar todos aqui que quiserem conhecer o trabalho da Vivete, de florais, de ceramista,
ela está à disposição, tenho certeza que ela vai gostar de trocar e de colocar seus conhecimentos nesse sentido de contribuir com as pessoas, né? Agora, Vivete, então, assim, para a gente ir já chegando para uma conclusão, me diga uma coisa, o que é que você aconselharia para uma pessoa hoje que está, por exemplo, que foi demitida, que está em mudança de carreira, ou que está, assim, como eu disse, está brava com a vida, né? Porque olha para trás e, por exemplo, está brava com o pai, que o pai foi um ausente, aí já engata nessa de que se está vivendo isso hoje é por causa que não teve o que tinha que ter lá atrás, ou a mãe, enfim. E como é que faz, então? Que conselho você dá para essa pessoa, né? Que a gente pode, então, levar como reflexão dessa live para nós, né? A palavra é sua. Olha, eu penso assim que tudo que acontece na nossa vida é como tem que ser mesmo, sabe? Então, o pai, a mãe que nós tivemos são os melhores que nós poderíamos ter, são os melhores. E assim, o melhor lugar que a gente pode ocupar na vida com relação aos nossos pais é a gratidão. É a gratidão por tê-los, né? Porque é a vida, a nossa vida vem deles. Então, esse grande presente que é a vida já dá muito motivo para a nossa gratidão. Já fortalece esse sentimento dentro de nós. E assim, a gente olhar para a nossa realidade, eu vejo que é algo, por vezes, difícil, mas é importante que seja feito, sabe? Então, a gente olhar assim, o que está acontecendo conosco e o que nós podemos, na realidade, transformar, porque, com certeza, nós temos dentro de nós a força para transformar. É certo que nós temos essa força dentro de nós para transformar. Foi uma das coisas que eu percebi foi um dos grandes achados que eu vi dentro dessa meditação, dentro dessa experiência toda que eu vim tendo, dentro dessa linha, é que nós temos a força dentro de nós para transformação. Agora, o que é importante é a gente se abrir para isso. Então, se a gente não está conseguindo encontrar, procurar um auxílio. Sabe? É importante a gente procurar. Quando a gente não está conseguindo encontrar dentro de nós, e o sofrimento assim, está impedindo a gente de realizar o que precisa ser realizado, a gente procurar auxílio. Porque hoje existem tantas pessoas boas, né, tantas técnicas interessantes que podem promover assim, a saúde emocional da pessoa, o equilíbrio para ela poder fazer as transformações na vida dela que precisam ser feitas. Então, a pessoa ter esse lugar, esse momento de reconhecer que ela precisa de auxílio e buscar. Uhum. Muito bom, que lindo. E eu vejo assim que não existe um impedimento externo. O impedimento, quando acontece, é nosso. Sabe? Porque às vezes a gente quer fazer a coisa de um jeito que não é mais o jeito, é um outro jeito. Né? E a gente vai achar esse jeito. E ele está dentro da gente, porque ele é a nossa vida, é a nossa experiência, é a nossa vida. E é algo muito importante a gente olhar para a nossa vida com mais amor. Menos julgamento, mais amor e procurar auxílio quando a gente precisa de auxílio. Uhum. Legal, que lindo, que bonito. E eu quero dizer que nós vamos iniciar na semana que vem, nós vamos fazer 3 dias ao vivo. Nós vamos falar, então, para aquelas pessoas que não conhecem, que querem, como você disse, né, que no começo você tinha assim, um pouco de resistência, tipo, o que será que é isso? Então, a nossa proposta com essas aulas ao vivo vai ser levar as pessoas a poderem entrar nesse campo sistêmico, falar da importância da concentração, que para as pessoas que vão praticando, você já é terapeuta floral, você sabe disso, né? A importância desse centramento, mesmo como ceramista, não dá para não ter concentração, né, Vivete? Não tem como, né? E aí acho que em tudo na vida, né? A gente, quanto mais presente a gente está, menos estado aflitivo mental a gente tem.
E nesse sentido, então, das pessoas poderem começar a vivenciar, né, a proposta de viver as meditações sistêmicas durante 30 dias é mergulhar nesse universo da filosofia sistêmica, de uma maneira onde a gente possa aprender os conceitos, porque a gente não tem eles na cabeça, como você disse, né? Mas a gente vai, então, vendo na nossa própria vida o resultado, ou seja, a gente se abre para esse resultado. Então, se vocês conhecerem, quiserem divulgar, nós vamos anunciar o calendário em breve. E também quero contribuir muito, quero agradecer muito, porque uma coisa importante, Vivete, que essa vivência tem me aprendido, estar com a Vivete aqui, uma pessoa que eu conheço, fazia tempo que nós não nos víamos, né? A gente até já trabalhou sistemicamente, mas assim, contar para as pessoas que estão iniciando seus trabalhos digitais, contar às pessoas que estão, nós contamos muito, nós temos uma rede amorosa, né? Então isso que a Vivete está fazendo hoje aqui é dando uma sustentação muito importante, que para mim nutre os corações e nutre a vontade de aperfeiçoamento, de disciplina, de continuar perseverando, né? Então, assim, nós temos essa possibilidade, todos têm, mas nós temos que ter isso que ela falou, um pouco de paciência, né? Porque as coisas é a vida que vai trazendo, nós não dominamos os acontecimentos externos, e juntos nós podemos, pouco a pouco, ir descobrindo e vendo, então, esses passos que movimentam a vida. E eu fico aqui muito grata, Vivete, foi muito, muito bonita a sua participação, assim como nós temos um grupo, esse grupo de vivência de 30 dias está sendo muito especial mesmo, né? E como todos são, esse teve uma particularidade que começou no meio disso tudo, né? Ou seja, começou a pandemia, nós começamos a meditar, né? Então, e também agradecer a todos, nós teremos outras lives de pessoas que também já fizeram a meditação comigo antes da pandemia, mas principalmente difundir essa prática do centramento, porque é uma coisa que a gente pode levar para a vida da gente em qualquer lugar. E eu deixo aqui as suas palavras finais, então, Vivete, para aquilo que você quiser dizer, para aquilo que você está sentindo no seu coração, de você, do trabalho, como você se sentir melhor. Eu agradeço, né? Eu agradeço, assim, pela sua delicadeza, sabe, Regina? A sua amorosidade, assim, dentro desse trabalho da constelação sistêmica, assim, algo que eu já tive a oportunidade de falar, né? Vem transformando o jeito de eu me ver e ver o mundo, e isso, assim, é muito bom. Isso é muito bom. E eu desejo, assim, que você possa levar isso para muitas pessoas, que chegue na vida de muitas pessoas, que faça o bem que fez, que está fazendo para mim. E já falei para algumas pessoas queridas, né, que eu vejo que pode ser muito interessante essa experiência, e falo para todos, porque meditar é algo assim, é se encontrar num silêncio, e é algo muito, muito enriquecedor. E eu te agradeço a todos também a paciência de estarem aqui participando. Muito bom, e que isso seja assim, o início de muitas mais suas mensagens para o mundo, Vivete. Muito grata pela sua muito grata participação. Você também. Viu? Gente, então vamos em frente, levando conosco essas palavras tão gostosas para a gente ter um dia e uma semana, continuar nessa semana, nessa ligação, e seguimos juntas, seguimos em frente. Grande beijo, Vivete, grande beijo a todos que estão aqui. Para vocês também, para todos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.